E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão, seus maravilhosos? Eu estou muito bem e eu estou num cenário diferente, né? Inclusive, se acostuma, meus amores, que isso aqui vai ser o cenário pelos próximos, o quê? Um mês, não sei? De estar de férias aqui no Luba, entendeu? Então agora estou aqui gravando vídeos aqui, mas nunca vou deixar de gravar vídeos. Estou de férias, mas estou aqui presente, entendeu? E é isso que importa. O cenário é só um cenário. Mas o cenário tá bonito, né? Tem umas fotos, tem uma coloração simpática. Mas por quê? Onde eu estou hoje? Meus amores, já pensou você ser uma pessoa bilionária? Bilionária, meus amores? Pois é. E imagina se você é bilionária, se torna um fenômeno, capa da Forbes, um monte de coisa, tudo incrível e maravilhoso, e do nada você perde tudo simplesmente por ser uma pessoa safada, salafrária, entendeu? Que aí mereceu perder tudo, por quê? Porque tentou dar golpe nos outros. Pois é, é o que aconteceu na história de hoje, mas calma que vocês têm que entender tudo o que aconteceu, porque a história é bem complexa. Mas antes eu pedi pra você parar tudo e deixar o like nesse vídeo. Vocês sabem que o like me motiva muito e me ajuda muito a trazer mais vídeos e também ajuda o YouTube a entregar. Então deixa o likezinho, comenta aqui qualquer coisa que vocês sabem, comentário fortalece demais. E aí, Jean, tava com saudade, gostei do cenário do Luba, legal, rouba mais. Enfim, comenta aqui pra ajudar a fortalecer também. E quem está aqui do meu lado é Luquinhas. Bota sua cabecinha, meu amor. Nossa, ficou bem estranha essa frase. Mas bota sua cabeça aqui, isso. Olha que maravilhoso, é o Lucas aqui, gente. Esse aqui é o topo da cabeça de Lucas, que está aqui junto com... Pode falar também. Oi. Mas vamos então pra história de hoje, lembrando que... E a Gala também tá aqui. A Gala também tá... Oi, galinha. E a galinha é muito bonitinha. Ela é muito linda, não vou pegar ela no colo, porque ela fica nervosa pegar ela no colo. É a gata do Luba, tá, gente? Mas olha só, esqueci o quê? O soquete, meus amores. Vai ser um mês de vídeo sem soquete, mas eu vou expor ela. Ai, obrigado. Nossa, bati na cara. Bati na cara, eu acho. Bati aqui, ó. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos, casos reais oficiais. E dessa vez, não é uma youtuber, mas é uma influencer médica gringa que botou tudo a perder aí, vocês vão entender como. A pergunta que eu quero fazer pra vocês que estão aí pode responder aqui nos comentários. Quando você era pequeno, você sonhava em ser o quê? Que você pensava assim, quando eu crescer eu vou ser médico, vou ser astronauta, sei lá. Comenta o que você sonhava em ser e diz se você hoje em dia é o que você sonhava. Porque essa mulher, meus amores, ela sonhava com o que ela se tornou. Uma presidiária? Não, presidiária não, mas bilionária. Elizabeth Holmes, desde os 9 anos de idade dela, ela disse que o sonho dela era ser bilionária. É muito louco isso, porque quando eu tinha 9 anos eu não sabia nem o que era ser bilionária, né? Mas a mulher já sabia o que ela queria ser, uma pessoa que sabe o que quer, né? Que já foca no objetivo ali e vai. A Elizabeth, ela realizou um feito aí de ser a mulher mais jovem da história a acumular $1 bilhão em patrimônio. Meus amores, não é $1 milhão, não é $1 milhão, é $1 bilhão em patrimônio. Isso porque Elizabeth Holmes fundou uma empresa chamada Theranos, ou Theranos. E a ideia dessa empresa aí era revolucionar a indústria da saúde nos Estados Unidos. Ela queria ser uma pessoa à frente do seu tempo, entendeu? Ela queria mostrar que a medicina estava atrasada e que ela poderia trazer benefícios aí pra área médica. Imagina só, que ideia será que é essa? A empresa Theranos chegou a ter um valor de mercado de $9 bilhões. Valor assim eu tenho que ler, gente, que senão eu me perco. $9 bilhões em valor de mercado a Theranos teve. Ou seja, foi uma empresa aí que deu muito certo e tinha muito potencial. Mas o que aconteceu aí pra ter degringolado? Será que degringolou? Será que aconteceu coisa por trás? Calma que você vai entender. Além de ter feito aí uma empresa bilionária, Elizabeth Holmes conseguiu aí um feito de estampar várias revistas gringas como o próximo Steve Jobs. Enxergavam a Elizabeth Holmes como um fenômeno. Vocês sabem, Steve Jobs é um fenômeno aí de tecnologia, né? E Elizabeth Holmes era uma promessa de futuro em tecnologia na área médica. Ou seja, a coisa boa mesmo. Mas tá, Jama, por que ela fez? Qual foi a ideia dela? Que empresa é essa? Vamos então entender aqui a história um pouquinho da Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes tinha 19 anos. Ela estudava na faculdade de Stanford quando ela decidiu largar o curso. Falou assim, ó: beijão, galera, tchau, tchau, não quero mais fazer aqui a faculdade, tchau, que eu tenho informações suficientes pra executar o que eu quero. Sabe quem também largou o curso? Quem? Steve Jobs. Sabe quem falou que não precisava de faculdade? Quem? Esqueci o nome dela. Sei. Kate a Luz. Kate a Luz também falou que não precisava de faculdade, mas vamos lá, que eu já trouxe o caso da Kate a Luz aqui no canal. Elizabeth falou que não precisava de faculdade, que ela ia abrir o próprio negócio dela. No começo, a empresa se chamava Real Time Cures, ou em tradução, curas em tempo real. Isso é uma vibe meio Kate a Luz mesmo, uma coisa de
Curas em tempo real. Como assim curas em tempo real, Jean? Ela, depois de um tempo, resolveu trocar o nome da empresa, não deixar esse nome aí, até porque passava uma ideia de que as pessoas iam ter uma cura imediata, uma cura instantânea, e não era bem assim que o negócio ia acontecer. Até porque, né, gente, ninguém tem o poder de fazer uma cura instantânea, a não ser Deus ou energias pra cima, né? Nós aqui, seres humanos, não temos poder de estalar o dedo e curar ninguém, não. Então, pra não levantar suspeitas aí de que ela tava criando um negócio meio esquisito, talvez, quem sabe, ela rebatizou a empresa de Theranos, que é uma combinação aí das palavras therapy, de terapia, e diagnosis, tipo, diagnóstico. Então é tipo terapia com diagnóstico, uma coisa... Theranos, uma coisa meio assim. E da onde surgiu essa ideia da Elizabeth de criar essa empresa aí? Ela sempre, desde muito novinha, teve pânico de agulhas, e isso é uma coisa que eu preciso dizer que eu me identifico com ela, porque eu também sou a pessoa que nunca gostei muito de agulhada, de seringa, sempre fico nervoso, não curto. E ela disse que ela ia fazer uma coisa nova na indústria e médica. A ideia é que nessa empresa, ela criou um equipamento aí que seria capaz de dar só um furinho no seu dedo, e esse equipamento seria capaz de diagnosticar aí, dar uma olhada, em fazer uma análise aí do seu sangue e testar você pra várias doenças. É como se fosse um exame de sangue, mas um exame de sangue tipo... Paft-puft muito rápido, que você tira aqui e recebe agora. O negócio está rapidíssimo, rapidash. Essa seria a ideia aí do Theranos. E como a Elizabeth é uma pessoa bem influente, por quê? Porque o pai dela já tinha dinheiro, a família dela já era uma família de grana, ela era uma pessoa com contatos. E a gente sabe que nessa vida contato é tudo, né, meu amor? Quando você tem contato, você consegue o quê? Fazer coisas que às vezes são uma ideia bosta, serem uma ideia assim, ó... linda, que todo mundo vai abraçar, porque as pessoas acreditam em você. Você é uma pessoa bem relacionada, então o que você fala é verdade. As pessoas apostam. E foi o que aconteceu. E depois vai defender meritocracia no Twitter, né? As Aí pessoas... Elon Musk criou um império, o pai dele tinha uma mina de diamante. Exatamente, por aí você vê, né? Já é a pessoa aí com dinheiro. É o baby, o que mesmo que eles chamam? Baby... Nepo Babies. Nepo Babies. Elizabeth Holmes era uma Nepo Baby, né? Já tinha uma família aí que já era influente. E ela tava ali começando. Então ela não teve muita dificuldade aí pra conseguir investimentos pra começar esse negócio aí, esse equipamento que ela ia lançar, que ia ser uma coisa extremamente revolucionária, porque a família já tinha contato, o pessoal investiu dinheiro aí na ideia dela. Além disso, a Elizabeth era uma pessoa muito boa falando, ela se comunicava muito bem, então ela era muito boa vendendo, uma boa vendedora, sabia vender o produto ali dela, que ainda não tinha começado, né, mas ela já tinha a ideia e o projeto, e as pessoas começaram, ó, não acredito, essa menina fala bem, gostei da ideia, ela vende, vamos lá, vamos investir aqui. E investiram em Theranos, na empresa aí. É a famosa autoestima da pessoa rica, né? A pessoa teve tudo na vida, né, acredita no seu taco mesmo, porque, né, tudo foi fácil, e com a Elizabeth não foi diferente. E fora que os outros investidores falavam, ela é filha de alguém rico, então se der merda, o pai vai passar a mão na cabeça, o pai vai dar um jeito. Não vai dar problema, isso é um ponto importante, é verdade. O povo achou que o pai ia dar uma segurada ali, mas vamos lá. Agora, qual que era o primeiro problema aí da empresa Theranos? Era uma empresa focada em evolução na área médica, só que nenhum dos patrocinadores, nenhum dos investidores aí dessa empresa era da área de saúde. Ou seja, o pessoal, a galera da área de saúde não confiava muito no projeto, não. Quem tava dando dinheiro ali era a galera de outras áreas. Isso porque todas as pessoas da área da saúde que conversaram com a Elizabeth e entenderam sobre Theranos falaram que esse projeto era uma ideia impossível. Era uma ideia impossível de ser feita. Pessoas da área médica disseram que isso era impossível de ser feito. Mas alguns cientistas olharam ele e falaram, vejo potencial, talvez funcione. Então, tiveram ali alguns investimentos da área científica, né, da ciência. E aí, algumas pessoas começaram a adentrar ali e o projeto começou a ganhar forma. O equipamento Theranos começou a realmente crescer ali. E Elizabeth Holmes começou a, ganhar dinheiro. Aí, outra coisa sobre gente rica, eles acham que sabem mais que qualquer especialista. Sim, com certeza. Aí dá pra fazer um podcast inteiro, só a gente fica gente rica. Só falando de bilionário, gente, é isso, mal de bilionário. Vamos lá, então. Como eu expliquei pra vocês, a ideia do Theranos era fazer teste rápido, onde uma maquininha lá furar o dedo de uma pessoa, e aí, furando o dedo da pessoa, esses resultados iam diretamente pra aquela pessoa, ou então diretamente pro laboratório. Ia ser tudo muito mais rápido. Só que as pesquisas pra criar esse método de testagem rápida aí do sangue das pessoas estavam muito mais lentas do que ela imaginava. Ou seja, não era tão simples fazer um negócio desse. Tinham que ter muitos testes, muitas coisas acontecendo. E se ela tivesse ouvido qualquer pessoa da saúde, ela teria entendido que não é tão simples. E que não dava pra fazer isso. Mas vamos lá. Pra fazer o negócio acontecer... Oiê! Ai, que susto! Sobre quem é? Sobre Elizabeth Holmes, sabe quem é? Irmã do Sherlock Holmes. Nossa, não. Não, é uma bilionária que criou um negócio, uma coisa incrível da área da saúde. O que é? Boa gravação.
Obrigado, amigo. O Luba vai ver esse vídeo depois que eu vou obrigar ele a ver que essa história é boa, hein, gente. Sério, senão vão se arrepender. E aí, como eu falei pra vocês, ela queria fazer esse rolê funcionar, então o que ela fez? Ela exigiu que o laboratório funcionasse 24 horas por dia. Então ela colocou o pessoal pra trabalhar ali pra caramba pro negócio rodar. E ela começou a fazer os funcionários dela trabalharem em cargas exaustivas pra ela fazer esse Terranos acontecer. Vai trabalhar menos? Não. Vai trabalhar mais carga de trabalho, mais hora, você que lute. Só que, com uma equipe extremamente sobrecarregada e extremamente cansada, os resultados eles não estavam sendo alcançados no que ela queria nessa testagem rápida aí do sangue. Então ela contratou uma segunda equipe e ela fez as próprias equipes disputarem umas com as outras. Ela disse assim, olha só, equipe 1 e equipe 2, vocês vão participar do mesmo negócio aqui pra gente fazer o negócio de testagem rápida do sangue aqui, que a gente quer fazer acontecer. Quem for melhor, continua. Quem não for, vai ser eliminado, no caso, demitido. É como se fosse desgraçado, era como se fosse um BBB, amigo. Era como se fosse um BBB. Na verdade, e era aí como a minha chefe quando eu trabalhava em loja. Tipo assim, vocês têm que competir, hein? Quem ganhar mais, ganha mais comissão. Mas aí você não perdeu o emprego, né? O povo tudo perdendo emprego. Metade do povo perdendo emprego pro outro continuar. Teve uma menina que perdeu. Sério? Porque ela ficou doente. Então Aí é a mesma ideia. Não atingiu a comissão. Aí tipo assim, pois é, eu já sei que eu vou sair e tal. Ela falava assim, era terrível. Gente, e ela fazia isso, pra você ver como uma pessoa ruim. Calma que a história, meu filho, a história que desenrola num grau que você não tem ideia. Tá, eu só vim pegar minha gata. Tá bom, beleza. Tá de boa, hein, amigo? Mas eu tô com saudade. Ai, olha a galinha, gente, olha a galinha. Oi, gala. Olha a cabecinha dela. Tchau. Tchau. Vamos lá. E então, com essa luta aí entre as duas equipes, né? Quem vai fazer o quê? Meu Deus do céu, a gente vai perder o emprego se a gente não fizer alguma coisa acontecer. Eles finalmente conseguiram criar um protótipo da máquina de testagem ali que eles tanto queriam atingir. E esse protótipo se chamou Edison. Nesse protótipo, gente, que eles criaram, que já era a ideia inicial aí do projeto, o sangue, ele era colocado em um cartucho, a máquina fazia a leitura dos dados e mandava pro laboratório usando a internet. Então, era como se tudo fosse acontecer bem rápido, como eu expliquei pra vocês. Era a ideia inicial e era o que eles estavam conseguindo ali produzir com esse protótipo. Inicialmente, né? Mas calma. Isso ia fazer, gente, todo o processo de exame de sangue ficar muito mais rápido, muito mais barato, muito mais simples e todo mundo ia sair ganhando, né? A indústria ia bombar, o nome dela ia bombar porque ela tava criando um negócio extremamente revolucionário, só coisas boas. E tem um lado positivo que tem muitos países pequenos, de nível 1, tipo, esses países extremamente pobres, que não conseguem ter um laboratório. Então isso ia viabilizar a saúde em países muito periféricos. Exato, ou seja, ia ser uma coisa positiva globalmente, ia ser realmente um acontecimento. Então assim, como eu e o Lucas a gente tava falando aqui, ideia perfeita, no imaginário ia funcionar super maravilhosamente bem, realmente ia ser um acontecimento na indústria, porém, a máquina, né, o Edison, aí ele não passou em nenhum teste. Basicamente, o negócio não funcionava, o rolê não dava certo, o exame dava resultado errado, enfim, gente, não dava certo. Pô, também chamou de Edson, nome de voo. Mas às vezes era isso, né? Tinha mais informação. Enfim, era Edson. Aí a pessoa o Edson comentando uma lágrima aí nos comentários. Calma, Edson, tá tudo bem. Inclusive, alguns funcionários que já trabalharam na Terranos falaram um pouco aí sobre a máquina não funcionar. When I was there, we could not complete any test accurately on the devices that we were manufacturing. E nesse ponto, a Elizabeth tinha conseguido ali uns investidores e tudo mais, mas estava demorando muito tempo para as coisas avançarem e os testes não estavam indo bem, não estavam dando resultados satisfatórios, estava dando tudo errado. E praticamente todo o investimento inicial que eles tinham conseguido com a empresa, o dinheiro dos investidores e tal, estava acabando. E agora? Precisava conseguir mais dinheiro porque o projeto ainda não tinha acontecido. Mas Elizabeth Holmes não desistia, ela ia fazer acontecer. Era uma pessoa visionária. A Elizabeth então recorreu mais uma vez aos investidores e a grandiosa rede de contatos que ela e a família dela tinham e falou assim, gente, olha só, fiquem tranquilos, coloquem mais dinheiro aqui pra dentro da empresa, porque o aparelho, o Edison, a máquina, ela já está funcionando perfeitamente. Terranos vem aí. Basicamente, a Elizabeth Holmes mentiu pros investidores falando que a máquina estava funcionando quando ela claramente não estava funcionando. Mas pros investidores, ela disse que estava. Galera, bota o dinheiro aqui que tá rodando o negócio. E o negócio não tava. Só que, obviamente, essa galera com grana, os investidores, as empresas, elas não são burras, né, gente? Eles falaram, não, minha querida, pera aí que a gente quer ver essa máquina em funcionamento pra gente colocar mais dinheiro aí na empresa. Bota o teste aí pra rodar porque a gente quer ver se funciona. E a Elizabeth falou, eu vou mostrar pra vocês que funciona. They would get their finger pricked with a small amount of blood. Then they'd be let out of the room, they'd go have a meeting, go have lunch, whatever, and at which point an engineer would run in the room, grab the cartridge, bring it out to the lab. So was the Edison doing the testing? No, absolutely not.
Who was doing the testing? It was scientists at the bench. Eu acho que eles eram bem burros, sim. Porque isso, além disso, tinha um super privilégio dela ser rica e aí vamos confiar nela. Porque se fosse uma pessoa humilde, uma pessoa que queria provar... Tinha sentado lá pra assistir Tinha o negócio. tinha levado 10 pessoas pra poder acompanhar. Se fosse um pesquisador de universidade, nossa senhora. Mas não, o pessoal foi almoçar, foi fazer as coisas deles lá e aí acreditaram que o teste tinha sido feito, sendo que na verdade o teste tinha sido feito no laboratório e não com a máquina. E foi assim que ela conseguiu aí enganar todos os investidores. Mas, quando o diretor financeiro da Theranos, né, descobriu o que a Elizabeth tinha feito, ele ficou fora de si. Ele falou assim, querida, se descobrirem que a gente fez isso aqui, que você fez essa armação aí, todas as pessoas que investiram dinheiro na empresa, elas podem processar a gente, porque a gente mentiu pras pessoas. Basicamente, a gente fraudou aqui. A máquina não faz nada. A gente tá botando outra pessoa pra fingir que a máquina tá fazendo pra ganhar dinheiro. Só que a Elizabeth não gostou da forma que o diretor falou com ela, não. Falou assim, o quê? Eu só menti pra conseguir dinheiro porque eu sei que vai dar certo. Você está contra mim? Demitido. Elizabeth demitiu o diretor financeiro da empresa dela porque ele foi contra ela enganar os investidores. Ele simplesmente falou, vamos fazer o certo? Ela falou, não gostei de você falar pra gente fazer o certo. Demitido. Foi isso. Igual Elon Musk fez o Twitter, né? Enfim, bilionários sendo bilionários, né, gente? Mas vamos lá. Então, depois que ela demitiu esse cara, você pensa assim, então ela contratou outra pessoa pra manipular, né? Não, ela não contratou ninguém. Ela falou assim, quer saber? Não vou conseguir manipular ninguém 100%, então eu mesma vou cuidar disso aqui. Então, ela, basicamente, virou a diretora financeira da empresa dela. Então, além de CEO, dona do negócio todo, ela também era diretora financeira. Fazia de tudo um pouco. Daqui a pouco, a mulher tá fazendo literalmente tudo na empresa, né? Mas vamos lá. Então, temos aqui uma situação onde os investidores viram a máquina funcionando, viram entre aspas, né? Porque a máquina não funcionou, mas eles acreditaram que tinha funcionado, porque ela deu o resultado ali dos testes, eles acreditaram. E aí, mais dinheiro foi injetado na Theranos. Elizabeth Holmes conseguiu fazer a empresa ficar ainda mais rica. Entrou mais alguns milhões aí de dólares em investimento. Com a empresa crescendo, cada vez mais funcionários, várias áreas diversas na empresa, várias pessoas de vários setores diferentes falavam pra Elizabeth que a máquina não estava funcionando, que os testes estavam dando errado o tempo todo e que era melhor ela dar uma segurada ali pra eles fazerem a máquina funcionar de uma maneira melhor, porque não tava legal. E toda pessoa que ia contra ela, ela fazia o quê? Demitia. Pois é, não concordava com ela, era demissão. E como se não bastasse, ela começou a testar essa máquina e a fazer esses exames de sangue em pessoas com câncer terminal. Então, basicamente, ela tava usando uma tecnologia que não funcionava da área médica pra testar e ajudar, entre muitas aspas, porque não tava ajudando, né? Porque não tinha resultado preciso, pessoas com câncer terminal. E o problema, gente, é que além de apresentar falsos resultados positivos para essas pessoas, ou falsos resultados no geral para essas pessoas, qualquer pessoa da empresa começou a ter medo de falar pra Elizabeth qualquer coisa, porque as pessoas começaram a ter medo de perder o emprego. Então a empresa virou uma coisa onde a voz da dona era a voz de todo mundo, ninguém podia falar nada contra, porque senão era demissão na certa, e também ela tava espalhando por aí resultados errados de exames de sangue de pessoas com casos terminais de doenças ou pessoas que estavam querendo ali testar a própria saúde. Simplesmente o negócio estava uma grande zona. E além dela, no comando da empresa, tinha também o programador chamado Sunny Balwani. Sunny Balwani, nossa, rima o nome dele, Sunny Balwani. A Elizabeth e o Sunny, eles eram um casal, só que eles escondiam isso da galera. Os dois, eles tinham um relacionamento ali, mas eles escondiam porque a Elizabeth sabia que os investidores não iam gostar de ter um casal ali comandando uma empresa, tipo, presidente e vice-presidente, que não ia ser uma parada maneira. Então ela meio que namorava esse cara, né, esse programador aí que era vice-presidente ali, em segredo. E um detalhe importante de mencionar é que quando eles começaram a namorar, ela tinha 18 anos e ele tinha 37 anos. Um gap aí de idade bem grande, ninguém era menor de idade, ok, mas é, né, uma diferença de idade muito grande. Uma pessoa de 18 anos e uma pessoa de 37 anos tem interesses completamente diferentes, enfim, uma cabeça completamente diferente, mas ok, é só uma observação. Segundo os relatos dos funcionários, assim como a Elizabeth, ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar e ele fazia a mesma coisa que ela. Ia contra ele, era demissão, então os dois ali, eles viviam um monopólio e uma coisa de poder ali, onde os dois gritavam com todo mundo e as pessoas abaixavam a cabeça, choravam em casa, entravam em burnout, enfim. Eles comandavam geral de uma maneira muito abusiva. Além de tudo isso, outro grande problema é que todos os funcionários da Theranos, eles assinavam um termo de confidencialidade, onde eles não podiam falar nada sobre a rotina de trabalho deles e também não poderiam falar nada sobre os processos e testes feitos dentro da empresa. Então era uma coisa extremamente sigilosa.
famosa. Eu dei uma pesquisada e vi que em área tecnológica ou algumas áreas da saúde, realmente existem alguns contratos assim, onde as pessoas não podem ficar falando muito sobre os avanços tecnológicos e as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Mas basicamente, os funcionários não poderiam falar nada sobre a rotina de trabalho, nem sobre os avanços, nem sobre o que eles viviam, nada. Era um termo de confidencialidade pesadíssimo. Mas é um pouco entendível porque era uma coisa muito nova que eles estavam desenvolvendo. Se outra pessoa tivesse... Eles estavam com medo de vazar e... Poderia desenvolver antes e tomar toda a frente tecnológica que eles tinham. Exato. Mas só pra vocês terem uma ideia, isso valia até pros funcionários e pra funcionários de outros setores. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O termo de confidencialidade, ele era tão sinistro que um químico da empresa não podia conversar sobre pesquisa com um engenheiro da empresa, por exemplo. Então assim, um químico da mesma empresa não poderia conversar com um engenheiro da mesma empresa sobre os avanços, eles não podiam se comunicar. O que dificultava muito também os avanços da tecnologia. Porque se as pessoas da própria empresa não podem falar sobre o que elas estão fazendo, fica difícil. Isso aí eu nunca vi na minha vida. Bizarríssimo, isso é bizarro. Basicamente, tudo tinha que passar pela Elizabeth. Então, se uma pessoa lá do setor químico quisesse falar com o engenheiro, o caminho tinha que ser a Elizabeth. Então ele tinha que falar com a Elizabeth ia filtrar o que ia acontecer e ia passar pro engenheiro. Era tudo assim, tudo picotado. E ela criou um gargalo operacional enorme, né? Exato. Ela não ia Dificultou conseguir horrores. passar tão rápido as coisas e sempre tem um telefone sem fio, que perde muita informação. Pois é. E como eu falei pra vocês, mais uma vez as pessoas eram movidas pelo medo, porque sabiam também que a empresa era assessorada por uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos. Então, assim, a Theranos tinha os melhores advogados. Então, se alguém fosse contra a empresa, sabia que ia se ferrar. E só pra vocês terem uma ideia, os segredos dentro da Theranos eram tão sérios, assim, tão profundos, que as pessoas da empresa realmente acreditavam, os funcionários, vários deles, acreditavam que eles estavam trabalhando em uma coisa extremamente revolucionária. Ninguém sabia que era um negócio meio falcatrua, que vocês vão ver mais pra frente. A galera achava que realmente era um negócio, tipo, que ia mudar o rumo da indústria médica mundial. Até porque os discursos da Elizabeth eram sempre tão motivacionais, tão pra cima e tão profundos, que a galera falava, cara, essa mulher quer mudar o mundo realmente. Nossa, isso vai dar muito certo, sabe? You want it to be true so badly. I was working with these devices every single day, and she could still kind of convince me. Então vamos lá, tudo acontecendo, as coisas caminhando, a máquina estava com o lançamento, né? A data de previsão de lançamento ali pra 2011. Mas, como ela não tinha ficado pronta até essa data, a Elizabeth começou a dar várias desculpas. Várias desculpas pros investidores que estavam cobrando ali. E aí, minha filha, eu coloquei meu dinheiro aí, e aí, vai lançar, não vai lançar? O que tá acontecendo? E os motivos que ela dava, gente, eram os mais esfarrapados possíveis. Cada hora ela inventava uma coisa diferente. Teve uma vez, inclusive, que ela falou que o lançamento foi adiado porque teve um terremoto no Japão. Olha isso. Que acabou interferindo e atrasando o lançamento. Então até um terremoto no Japão era motivo pro negócio lançar. Sempre com desculpas. Igual quando eu tô com desculpa pra poder não ir pra casa. Sempre uma desculpinha. Ai, hoje não tô afim, hoje não tô na vibe, exato. Então foi só em 2013 que a Theranos foi oficialmente lançada e que as pessoas conseguiam usar ela e usar e abusar dela. E é agora que a história vai ficando cada vez mais sinistra. A questão é que a Elizabeth prometeu o lançamento aí nessa outra data, achando que todos os problemas da máquina já estariam resolvidos e ela estaria, ó, 100% pronta e tinindo aí pra funcionar no mercado. Só que não tava. Então, basicamente, ela ignorou tudo isso e ela lançou um equipamento defeituoso no mercado. E no mercado de saúde. Basicamente, a máquina da Theranos dava resultados de exames de sangue errados. Resultados de exames de sangue falsos. Errava tudo. Todos os resultados, dizer que uma pessoa que era doente não era doente, uma loucura. Mas, como a ideia do produto era revolucionário e o produto já estava lançado, mais 400 milhões de dólares foram investidos na startup. A galera, né, a indústria não procura muito saber. O povo falou, o quê? É uma novidade? Já tá no ar? Tá rolando? O povo já investe. Vê uma noticiazinha num site, acredita e vai. E assim, gente, ela ter colocado um aparelho pra funcionar, um aparelho que claramente não tinha passado nos testes, que estava com defeito, pra tratar e dar resultados de saúde das pessoas, você não tá só mexendo com um negocinho que não funciona. Você tá mexendo com a vida das pessoas. Ela tava colocando um negócio para as pessoas usarem que não funcionava e que ia afetar diretamente a vida delas. Ela basicamente estava assim, ó,
dinheiro é mais importante, podem morrer todo mundo e é isso. E como ela ainda não tinha aprovação de nenhum órgão regulador, ela fez o quê? Ela fez uma parceria com uma rede de farmácias chamada Walgreens pra conseguir fazer esse negócio rodar aí da melhor maneira possível. Ela fez isso pra colher o sangue das pessoas, né? Porque o Walgreens é enorme, tem várias filiais aí diferentes pelos Estados Unidos inteiro. E instalou laboratórios próprios ali em pontos estratégicos. E logo no lançamento, meus amores, a primeira promessa da empresa ali já não era cumprida. Porque os exames, que deviam sair só em algumas horas, devia sair muito rápido, eles estavam demorando semanas pra sair. Sendo que, a ideia do negócio não era que você furar o dedinho, o negócio ia simplesmente chegar na hora e já ia chegar no outro lugar e já ia chegar... Não. O negócio tava demorando semanas pra sair um resultado. Além de que várias pessoas que fizeram testes ali e usaram o Theranos, né, falaram que elas tiveram o sangue tirado por agulhas. O que também era uma coisa que Theranos falava que você não ia passar, que era um furinho no dedo. E essa galera foi e falou, fui usar o Theranos aqui e o povo usou seringa pra me furar, pra tirar meu sangue. Então qual era a diferença de Theranos pra tirar um sangue comum? Demorava semanas. O negócio ainda furava teu negócio com uma seringa, gente. O que tá acontecendo? Simplesmente nada do que ela tinha prometido tava acontecendo. Foi descoberto, então, que dos 192 testes que a máquina prometia, e que ela prometia que fazia perfeitamente 192 testes, só 12, ela só era assertiva em 12 testes. E mesmo nesses 12, ela apresentava erros de vez em quando. Então, assim... o negócio não funcionava, né, meus amores? É isso que a gente pode ter certeza aí. As pessoas que ela precisou contratar pra esses laboratórios aí que ela tinha criado, elas não entendiam muito dos processos. E as que entendiam, elas falavam, isso aqui tá errado, criticavam o processo e eram demitidas, porque basicamente era uma coisa que não funcionava. E lembra que eu falei pra vocês que lá no começo, as pessoas que trabalhavam na área médica, ou empresas da área médica falavam, querida, isso aqui não vai funcionar? Pois é, tava acontecendo de novo, o povo falando, tá vendo? Não tá funcionando. Aí quem era contratado lá e falava que não tava funcionando, demitido. Então tava uma doideira. E, obviamente, isso começou a respingar aí nas pessoas, em quem tava consumindo e também nos investidores. Todo mundo começou a perceber que o negócio não funcionava. Só pra vocês terem uma ideia, o transporte da coleta desses sangues era feito pela FedEx, que é tipo um envio parecido com os Correios. Então, assim... não é um negócio próprio pra você transportar sangue, sabe? E é óbvio que logo nos primeiros exames, vários resultados começaram a vir errado, como eu falei pra vocês. Uma pessoa que tinha câncer fazia um exame de sangue pela Theranos e descobria que, na verdade, não tinha câncer. Ou o contrário, uma pessoa que não tinha nada descobria que tava com câncer pelo exame de sangue. E ficava completamente desesperada. Daí ia até um laboratório, fazia o exame e via que não tinha nada e falava, o que tá acontecendo? Porque os exames da Theranos não funcionavam. Nessa época, gente, os testes, eles estavam sendo feitos só pelo Arizona. Só lá no Arizona. Mas a ideia era que se expandisse por todos os Estados Unidos. E em 2014... com esse rolê já acontecendo, com o povo fazendo teste, não sei o que, as coisas já rodando lá. Rodando muito mal, né? Porque nada funcionava, mas o negócio tava lá. Quem quisesse fazer tava lá, mas não funcionava. A Forbes anunciou a Elizabeth Holmes como a mulher mais jovem do mundo a se tornar bilionária. Detalhe que nessa época os testes já estavam rodando ali e já não funcionavam, mas de fato ela era bilionária ali com 19 anos. E aí, só pra quem quiser entender, ela ser bilionária, ela ter uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão. E ela tinha empresa que estava avaliada nisso. Então, tem essa questão de que, cara, a Forbes não mentiu, mas tem muito uma questão também que a gente vê que tem gente que paga mídia só pra poder ganhar mais status, ficar mais conhecido. Não estamos dizendo que ela pagou a Forbes, mas vamos combinar que o negócio que ela tava fazendo ali não funcionava direito e ela foi colocada na capa da Forbes, o que é bem estranho. Mas beleza. E depois de ser capa da Forbes, ela começou a estampar todos os noticiários e jornais como a mais jovem bilionária. E não sei o que lá. E o povo tudo falando dela, porque, né, 19 anos bilionária é um acaso, um acontecimento. Eu até me choquei. Imagina. E isso fez com que todo mundo admirasse aí ela pelo talento que ela tinha, né? Porque ela tava com uma ideia incrível, uma coisa aí acontecendo, e muita gente não sabia que o negócio não funcionava. Simplesmente tava acreditando ali no que ela falava, né? Porque o discurso dela era muito bonito. Ela falava muito bem e ela vendia Theranos como se fosse uma coisa revolucionária médica. Mas a real, meus amores, é que o único talento dessa gata era o de enganar as pessoas. Porque agora, daqui por diante, é só ladeira abaixo. O discurso que ela tinha quando ela criou a empresa
Elisa era que ela queria que os exames de sangue fossem feitos de uma maneira mais eficiente, mais rápida, porque ela teve um tio dela que acabou morrendo de câncer por conta da demora em exames e tudo mais. Então era uma coisa super motivacional, né? Uma coisa assim que, ai, olha, porque ela viu essa experiência, ela realmente quer que ninguém passe por isso. E de fato, descobriram que ela tinha um tio que morreu de câncer. Só que ela não tinha contato com esse tio. Ela nem falava com esse tio. Não era uma pessoa nem que ela tinha contato. Ou seja, ela contava uma história linda lá pro povo. Ai, olha como ela é uma pessoa que pensa nos outros. Só que na verdade ela não ligava pra esse tio. Ele de fato morreu de câncer, mas não era uma pessoa que ela era próxima, que ela tinha contato nenhum. Então já era uma causeira aí nesse ponto. Mentirosa. E além dessa parte de deixar as pessoas comovidas e acharem o projeto dela um projeto muito lindo, ela também foi muito esperta porque ela se cercou de pessoas muito influentes, de pessoas com alto poder aquisitivo, que seriam as pessoas que iam investir ali no negócio dela, porque ela já tinha essa rede de contatos por conta da família dela. Essa história, inclusive, me lembrou muito um caso que acho que foi o primeiro caso que eu trouxe aqui no Eve, que depois virou série da Netflix, que foi o caso de Inventando Anna, que ela também criou um negócio estratosférico ali, pegou investimento de um monte de gente, no final não criou nada, mas conseguiu uma grande grana ali, porque estava no meio certo. Eu acho que a história da Elizabeth Holmes é muito parecido com a história de Anna Delvey, você não acha, não? Similar. Eu pensei na hora. Similar. Inclusive, se você não assistiu meu vídeo falando sobre a Anna Delvey, sobre Inventando Anna, vou deixar o link aqui no card pra você assistir, que esse vídeo é um dos vídeos que eu mais amei fazer. Acho que foi o primeiro Eve aqui do canal, inclusive. Olha como o tempo passa, as voltas que o mundo dá. Depois a Netflix te copiou. Depois a Netflix fez uma série, que nem existia série na época que eu fiz o vídeo. Enfim, gente, babados. A Netflix me copiou, até parece, quem dera, né? Mentira. E voltando aqui ao caso da Elizabeth, né? Ela acabou se aliando aí a homens que tinham um poder aquisitivo, como eu falei, alto pra vocês, homens influentes, o que acabou fazendo com que ela se tornasse ali mais... tivesse mais crédito, né? Que ela falasse, não, beleza, tem muita gente boa aqui envolvida nesse rolê aqui desse Terranos, coisa ruim não é. She aligned herself with very powerful older men who seemed to succumb to a certain charm. Mas eu acho que a parte que ninguém prestou muita atenção é que, gente, nenhuma empresa da área de saúde, nenhuma pessoa da área de saúde entrou nesse projeto. Desde o começo as pessoas falavam, esse projeto é uma doideira, não vai dar certo, não vai funcionar. Então acho que isso já deveria ter sido um alerta vermelho aí pra galera falar, ué, como é que é o negócio da área médica que ninguém da área médica quer investir nisso? Como que pode? E a real é que o negócio meio que virou um ciclo, né? Porque quanto mais gente influente entrava e acreditava nesse negócio, mais gente influente entrava. Porque falava, não, o meu amigo que é influente entrou, então ruim não é, vou entrar também, vou investir aqui que eu não quero perder dinheiro. Então ela foi conseguindo pegar uma gama de pessoas muito grande, porque cada hora entrava mais gente. Quanto mais gente entrava, mais gente entrava. E isso no próprio seriado da Anna Delvey mostra que ela, tipo assim, ela pega 3 pessoas influentes de áreas diferentes e os outros investidores falam, essa pessoa tá, eu também vou porque eu confio nela. Então cria ali uma relação entre os investidores que acaba trazendo todo mundo, mesmo que a ideia não seja tão boa. Privilégio rico. Pois é. Os investidores e novos investidores que estavam apostando ali na ideia da Terranos pediam pra Elizabeth pra ela mandar provas de que a máquina funcionava. E ela mandava. Ela mandava, inclusive, provas com o selo da Pfizer. Como se a Pfizer tivesse aprovado o projeto de alguma maneira. Sendo que isso nunca aconteceu. Então ela tava já indo pra outro nível também, que ela tava fraudando as coisas. Ela continuava sustentando essa ideia de que a máquina era revolucionária, que era uma ótima ideia e que, na verdade, ela só precisava de mais tempo pra essa máquina funcionar. Então ela mentia, ela botava selo de Pfizer que não tinha, ela falava que a máquina funcionava e botava o negócio de resultados lá pra sair. Gente, que loucura é essa? Ó os pássaros, gente. Os pássaros atacando aqui, ó, na janela. Só que, meus amores, passaram 7 anos. 7 anos e a máquina nunca funcionou. E o problema é que ela continuava dizendo que, gente, calma, é uma coisa muito tecnológica, 7 anos não é tempo suficiente, por isso que ainda ela não tá funcionando direito, mas vai dar certo. Ela continuava sustentando essa ideia, ou seja, tentando enganar as pessoas ainda. Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Depois que a mídia começou a apresentar ela como próximo Steve Jobs, como eu falei pra vocês, ela ficou obcecada, gente. Elizabeth Holmes ficou obcecada. Ela começou a agir e a se vestir igual ao Steve Jobs. Ela começou a falar, não, agora eu vou pegar esse título pra mim, eu seria a próxima Steve Jobs. Ela chegou até a procurar pessoas que tinham trabalhado na Apple pra contratar, de tão obcecada que ela ficou com isso. Ela começou a marcar todas as reuniões dela às quartas, que era como o Steve Jobs fazia. E ela dizia que o teste dela, que essa empresa que ela estava criando aí, era o iPod da saúde. Que era tipo o próximo iPod aí da saúde. Então ela realmente queria ser o Steve Jobs. Coitada, né? Nunca será. Conforme o tempo ia passando e a máquina
máquina continuava não funcionando, a rede de mentiras da Elizabeth Holmes começou a apertar e as pessoas começaram a perceber que talvez ela fosse uma grande fraude e que nada disso nunca ia acontecer, que esse projeto nunca ia pra frente e que tudo que ela queria era embolsar uma grana. Ela começou a apresentar números extremamente bizarros e inventados pros investidores, números que não existiam, de resultados que não existiam. Além, claro, dela ter lançado o teste e ter colocado em risco a vida de milhares de pessoas. E quando as pessoas e a mídia começaram a avaliar a fundo a história e como a Elizabeth ela funcionava, descobriram até que ela usava uma voz diferente quando ela ia apresentar alguma coisa relacionada à empresa, que até a voz dela mudava. O que mostra aí o quanto ela era uma pessoa manipuladora e o quanto ela conseguia criar personagens pra ela mesma. Nesse trecho aqui que eu vou soltar agora, dá pra perceber a alteração vocal dela quando ela fala first time e depois ela volta a fazer a voz dela aí de mulher de negócios. Vamos ver se vocês conseguem captar aí. Eu vou botar o trecho aí e ver se vocês conseguem ver. We're pretty excited about in the context of the ability to integrate multiple methods onto a single platform for the first time. We know there's a lot of questions about the past and... Ela chegou, meus amores, inclusive a mentir pro Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Ele foi até a empresa fazer uma visita ali pra Elizabeth, né? E ela montou todo um laboratório totalmente fake. Ela criou ali um laboratório falso pra receber o Joe Biden. E disse que aquele laboratório era o laboratório do futuro. Que era um laboratório 100% automatizado. E o pobre do Joe Biden, gente, acreditou. Foi lá, visitou... Menina, que babado, esse é o laboratório do futuro, ai que tudo. E falou, inclusive, ele falou. Joe Biden gay. O Joe Biden gay, é. Não, o Joe Biden chegou lá e ficou chocado. Ela falou que era automatizada, ela não falou que fazia certo. Ela não falou que fazia certo, né? É verdade. É. E depois dessa visita aí, o Joe Biden fez vários elogios à Elizabeth, falou que ela era uma mulher muito empreendedora e que a ideia dela era incrível e que ela era uma mulher inspiradora. Coitado, até Joe Biden caiu no golpe de Elizabeth. Um fato interessante é que quando o Steve Jobs ele marcou o lançamento do primeiro iPhone, ele não funcionou. O iPhone não tinha funcionado. Então ele acabou ali aproveitando a oportunidade para apresentar diferentes protótipos. Isso foi uma coisa que de fato aconteceu com o Steve Jobs. E muita gente acha que por conta dessa inspiração aí, a Elizabeth ela tava tentando fazer a mesma coisa. Ganhar tempo pra poder corrigir os erros. Só que, gente, vamos lá. Tem uma diferença gritante entre você não fazer um celular funcionar, onde você mostra ali, e galera, esse celular aqui não tá funcionando, vou mostrar outros protótipos aqui. E você não fazer funcionar um aparelho que está diretamente ligado à saúde das pessoas. E você continuar mostrando e falando que esse produto é incrível e que vai funcionar super bem, sendo que ele já está em uso e ele não funciona. É totalmente diferente, gente. Uma coisa que é pra saúde, que é essencial, e uma coisa que é um celular, que é um aparelho eletrônico. E eu acho que existe muito uma diferença de não funcionar e beleza, a pessoa não está usando, do que você não funcionar, você falar que está funcionando e você dar resultados errados pra pessoa. Então, é uma coisa totalmente injusta. A pessoa tá pagando por algo que é totalmente errado e que pode fazer mal pra ela. Pois é. E enquanto a maioria das pessoas estava acreditando nela, tinha uma parcela da galera ali que não tava curtindo, não. Que falou... Isso aqui não tá maneiro. Tanto que quando ela fez o acordo aí com a rede de farmácias, né, com a Walgreens, a Walgreens colocou um termo ali de que seria colocada uma pessoa pra verificar se tava rodando tudo bem ali com o Theranos, se tava tudo dando certo, se tava tudo tranquilo, e ela aceitou. Então o Kevin Hunter foi esse funcionário aí colocado pra fazer esse trabalho, pra verificar aí se Theranos estava funcionando. E logo de cara, o Kevin percebeu que a Elizabeth não era uma pessoa confiável. Ele disse que ele sentiu que ela não era uma pessoa boa. Ele disse que ela sempre apresentava e sempre dava uma desculpa diferente pra não apresentar a máquina em funcionamento. Ela sempre dava uma desculpa, tipo, que hoje tá com probleminha sistêmico, sabe? Sempre dava uma desculpa. Quando ele pediu pra comparar os resultados do Edison, né? Que era a máquina, que era o robô do Theranos, com o de um exame convencional, né? Que a Elizabeth, ela ficou boladíssima e ela saiu na tangente. Falou, não, que isso? Ela ficou na defensiva, começou a mudar de assunto, ficou bolada. Então o Kevin e outros funcionários da Walgreens começaram a achar que aquilo ali era uma furada e que Theranos era um grande engano. E que essa máquina Edison não funcionava de fato. Só que os donos, a galera de cima do Walgreens, eles continuavam acreditando na Elizabeth. Não, isso aqui vai funcionar, é uma parada maneira. Até porque eles tinham medo de perder pra concorrência, né, um produto
tão bom, de acordo com o que a Elizabeth vendia, né? Imagina, se outra rede de farmácia pega Theranos pra eles, meu Deus do céu, não, isso funciona, vocês que estão errados. As únicas pessoas que tinham certeza de que tudo era mentira, de que Theranos era uma farsa, eram os funcionários, alguns funcionários, e a maioria dos ex-funcionários que já tinham certeza de que aquilo ali era um buraco sem fundo, que era uma farsa e uma falcatrua da Elizabeth. Mas chegou inclusive a ter um episódio em 2012 em que uma pessoa fez um post no Reddit falando que trabalhava numa empresa que cresceu em cima de mentiras e que tinha uma CEO aí, uma chefe que era extremamente tóxica e abusiva. Nossa, isso define umas 2 empresas que eu já trabalhei. Isso define várias empresas que a gente conhece, né? Mas enfim. Obviamente, essa pessoa que fez esse post, ela não citou o nome de nenhuma empresa, tá? Mas muita gente catou, entendeu o que era. E vida seguiu. Só que tudo começou a mudar e o castelinho da nossa amada Elizabeth Holmes começou a cair. O dia que tudo mudou foi quando o repórter John Carreyrou, do jornal Wall Street, ele recebeu uma ligação anônima dizendo que o Theranos era uma farsa e uma grande mentira, que essa empresa nunca ia funcionar, nunca ia colocar uma máquina pra frente, que era tudo farsa. Então, obviamente, como bom repórter, ele começou a investigar. O John entrou em contato com várias pessoas que já tinham trabalhado na Theranos. A maioria delas ficou com medo de falar alguma coisa por conta, né, do contrato de confidencialidade que elas tinham assinado lá atrás. Mas algumas pessoas resolveram falar, até porque estavam preocupadas com os resultados, né, com os resultados na sociedade mesmo, que esse protótipo aí podia causar. Até porque era um protótipo que não funcionava, né, um negócio que não tava rodando, tava mentindo, dando teste tudo errado. O John começou a descobrir várias mentiras que a Elizabeth contava, desde os investidores até os argumentos que ela usava pra ter criado a empresa, todas as coisas que eu fui contando aqui pra vocês no decorrer do vídeo, ele foi descobrindo tudo. Só que a Elizabeth já tava ciente que tava acontecendo uma investigação, porque ela tinha contratado detetives particulares pra ficarem ali próximos dos funcionários, ex-funcionários, né? Porque ela sabia que alguém tava colhendo informações sobre a empresa dela. E ela queria pegar alguém ali no pulo. Quando ela descobriu que tinha gente dando com a língua nos dentes, falando sobre a Theranos, falando sobre a empresa, mesmo com a cláusula lá de confidencialidade, ela foi direto a um dos investidores, que também era sócio desse jornal aí que tava fazendo a investigação, e ela pediu pra que parassem as investigações. Ou seja, ela tentou usar o poder dela pra parar as investigações, porque ela tinha um contato que tava ali no jornal. E por isso que eu falo que esse mundo rico é muito perigoso, porque aí a pessoa tem investimento num lugar e no outro, e conhece alguém que tem investimento no outro, e no final tá todo mundo relacionado. E todo mundo encobre tudo. E todo mundo se protege, exatamente. É uma doideira. Só que, por sorte, esse investidor falou o seguinte, que não ia se envolver nisso, que a investigação ia acontecer, que ele não tinha como se envolver nisso, que o repórter ia continuar fazendo o seu trabalho. Até porque, provavelmente, esse investidor também já tava começando a desconfiar da Elizabeth, né? 7 anos aí de produto que não funcionava. A Elizabeth, então, começou a entrar em completo desespero e começou a entrar em contato com todas as pessoas que ela sabia que tinham falado com o John. Ela começou a descobrir quem eram os ex-funcionários que tinham falado com o John, quais eram as coisas que tinham acontecido, começou a falar de tudo. E ela começou a ameaçar esses ex-funcionários, pedindo pra eles retirarem os depoimentos. Pedindo não, né? Praticamente ordenando, né? Falando, ó, o processinho vem. Muitos acabaram cedendo à pressão e ficaram com medo de tomar um processo aí milionário e desistiram de dar os depoimentos, mas 2 funcionários não desistiram. Tyler Schultz e Erica Chong, talvez, não sei falar o nome. Eles decidiram ir fundo na história e mantiveram os depoimentos ali para que a investigação continuasse. E é agora que tudo acontece. E assim, gente, temos que concordar que eles 2 foram muito corajosos. Primeiro, porque a Elizabeth já sabia que eles estavam dando depoimentos pro John. Segundo, que eles sabiam que eles estavam sendo espionados. E terceiro, que eles sabiam que eles estavam em perigo e até os familiares deles estavam em perigo, porque eles estavam se metendo com gente muito poderosa. Elizabeth tells me that you've been giving trade secrets away to the Wall Street Journal. And, you know, if this story gets published, that, you know, essentially your career will be ruined, but there's a 1-page confidentiality agreement you can sign to just make it all go away. O John, então, o repórter lá que eu falei pra vocês, ele conseguiu reunir todas as informações que ele precisava. E em 2015 foi publicada a matéria expondo todas as mentiras sobre Theranos. E quando isso aconteceu, quando a matéria foi publicada, a Elizabeth, ela saiu correndo pra publicar um textão nas redes sociais falando que tudo era uma mentira, que tudo era uma farsa, que era tudo uma grande fake news aí do jornalista. Segundo
ela, os ex-funcionários não tinham aceitado muito bem a demissão e estavam fazendo isso só pra se vingar dela, pra poder destruir o império e o negócio que ela tava construindo. Mas é óbvio, né, meus amores, que depois de uma matéria dessa, num jornal grande, de grande porte, todo mundo começou a se questionar sobre a credibilidade de Theranos, inclusive os próprios investidores que lá atrás estavam assim, não, eu confio, eu acredito. Os próprios investidores falaram, não, realmente, saiu essa matéria aqui no jornal, talvez seja golpe. E aí, o que os investidores fizeram? Os investidores marcaram uma inspeção surpresa. Então, tipo, meio que eles apareceram meio que nos laboratórios. E foi aí que a fraude foi confirmada de vez. Nossa, se eles tivessem feito isso lá no início... Muita coisa poderia ter sido evitada, não é? Muita coisa. Foram realizados testes com o sangue da mesma pessoa. Tipo, 2 testes. 2 vezes na mesma máquina. E os 2 testes tiveram resultados completamente diferentes. Testes com o sangue da mesma pessoa. Mostrava que a máquina era totalmente aleatória. Totalmente aleatória. Nada do que a máquina se propunha a fazer, ela tava fazendo. Nada. E a parte mais revoltante nisso tudo, gente, é que vários diagnósticos foram dados errados pra várias pessoas. Várias pessoas usaram a tecnologia de Theranos pra descobrirem alguma questão de saúde, pra fazerem testes de sangue. Então você imagina o impacto que ela causou na vida de várias pessoas. Ela, inclusive, pode ter, de fato, matado algumas pessoas. Dependendo da doença, se o diagnóstico demora, isso é muito perigoso. Exatamente. Houve casos de pessoas que de fato estavam doentes e que fizeram testes na máquina lá do Theranos e descobriram que estavam saudáveis. Então essas pessoas ficaram super tranquilas e na verdade elas já estavam doentes. Então isso atrasou o tratamento, isso atrasou tudo. E em outras pessoas que não tinham doença nenhuma, que eram totalmente saudáveis, saiu um resultado de que a pessoa estava com câncer terminal. Então era uma coisa extremamente aleatória. Depois disso, todos os investidores processaram a Elizabeth por fraude. E processaram ela em milhares, em milhões de dólares. Isso por conta de todas as mentiras. E mesmo depois de ser descoberta e de provarem lá que a máquina não funcionava, a Elizabeth continuava dizendo que era tudo uma grande armação das pessoas contra ela. Dizendo que não tinha feito nada de errado, que ela era uma grande vítima disso tudo, que era uma ótima ideia, que ia funcionar. Como os advogados dela, eles eram muito bons, foi só em 2018 que a Theranos foi 100% desmontada e descontinuada. A mesma coisa aconteceu com o processo da Elizabeth aí, que se estendeu anos e anos e anos. Inclusive, ele se estendeu mais ainda por conta da pandemia. E nesse meio tempo, com pandemia, ela esperando pra responder o processo e tal, ela engravidou. E muita gente diz, inclusive, que ela engravidou pra poder fazer as pessoas terem um pouco de pena dela. Tipo, ai, mas ela acabou de ter um filho, coitada. Olha, agora ela tem uma família. Vamos deixar essa família estruturada aqui. Olha, me engasguei com veneno. Então, teve gente que achou que até o filho dela foi uma técnica e uma tática pra ela sair ilesa. Além disso, ela terminou com o namorado e meio que também tentou colocar a culpa ali nele. Disse que ele tinha feito a cabeça dela. Ih, gente, ela tava tentando atirar pra tudo quanto é lado, tudo pra não botar a culpa nela mesma. Assim como a Ana Delvey no julgamento, né? Assim como a Ana Delvey no julgamento. Pois é, por isso que combina muito com Inventando Ana. Pra corte, isso fez até um pouco de sentido, porque notaram que o tratamento que o namorado dela tinha com ela era bem estranho. Vazaram algumas mensagens, né, de texto. Eles expuseram ali algumas mensagens de texto que ela mandava pra ele e era bem seco com ela. Mensagens começa aqui, ó. Ela falava: você é uma brisa no deserto pra mim, minha água e oceano. Fomos feitos para ficar juntos, tigre. E ele respondia com ok. É o tipo de coisa, minha querida, é o tipo de relacionamento que tem que pular fora, né? Mas vamos lá. Igual quando eu falei eu te amo, alguém falou obrigado. Ah, para, que ele falou que eu te amo com 2 semanas, eu tava ainda, como é que é? Degustando, não é? Quando você tá fazendo... Ai, não sei a palavra. Não, eu tava, tipo assim, ainda engolindo a informação. Até que depois eu falei que eu te amava, quando eu senti que eu acho que amor... Foi só 2 semanas, não. Amor, foi sim. Você falou que me amava em 2 semanas. Falou sim, senhor. Falou sim. Mas vamos voltar pra história aqui. Foi em 2021, ou seja, agora, tipo, 2 anos, que o julgamento realmente aconteceu e vários ex-funcionários e funcionários foram ouvidos. No caso, ex-funcionários, né? Porque não tinha mais funcionário na empresa. Quando a Elizabeth, ela precisou depor, ela colocou a culpa em qualquer pessoa, menos nela mesma, como eu falei pra vocês. Detalhe que a defesa dela custou 10 milhões de dólares. E o Luba apareceu ali, ó. 10 milhões de dólares. O que acabou não adiantando muito, né? Já que ela foi condenada aí a 20 anos de prisão por fraude. E mereceu, né, meus amores? Depois de tudo que a gente viu aqui acontecendo. Mas uma das partes mais tristes nessa história toda foi o que aconteceu com o Ian Gibbons, que foi um dos primeiros cientistas aí a assinar com a Theranos. Ele liderou um time por quase 1 década e ele realmente acreditava e queria fazer a Theranos acontecer. Ele achava que talvez fosse uma coisa que podia revolucionar realmente. Ele realmente colocou o coração dele nesse projeto, mesmo não sendo um projeto dele. Além disso, ele foi um dos maiores responsáveis pelas pequenas
pequenas descobertas que esse projeto fez. Não foram muitas, mas ele foi responsável por bastante coisa que evoluiu no projeto. Coisas que evoluíram, cujo qual ele não ganhou crédito, porque quem ganhava crédito era sempre a Elizabeth, porque ela gostava de colocar a cara dela ali nas coisas. Quando as máquinas foram colocadas para uso e elas não funcionavam, o Ian, ele foi uma das pessoas que foi contra. Ele falou, não vamos colocar essas máquinas, elas não estão funcionando, não vamos colocar isso para rodar. E ele foi demitido por ir contra a Elizabeth. Então ele era uma pessoa que ele queria que a máquina funcionasse, mas ele queria só colocar ela pra rodar quando ela tivesse 100% funcionando. Ele tava certo, mas foi demitido. Como o Ian já tinha 67 anos e tinha acabado de ser demitido por bater de frente com a Elizabeth, ele achou que ele nunca mais ia conseguir outro trabalho, porque ele já tinha 67 anos. E ele começou a beber muito e ele entrou em depressão. Infelizmente, a coisa evoluiu e ele começou a tomar pílulas. Até o dia que a mulher dele encontrou ele morto por overdose. A mulher dele, inclusive, entrou em contato com a Elizabeth pra contar o que tinha acontecido, pra explicar que ele tinha falecido, ao que a Elizabeth foi super fria e simplesmente falou que queria o notebook e o celular dele, que poderiam ter dados ali importantes, sigilosos, e que ela ia passar pra buscar. Então, basicamente, ela tava preocupada só com a reputação da empresa. A menina é meio psicopata, né? Completamente. Ela ligava pras pessoas e só queria dinheiro. Mas aí você vê que algumas coisas podem ser questão de família. Por quê? Um outro detalhe também é que o pai da Elizabeth era vice-presidente de uma empresa chamada Enron. E essa empresa foi pega em um dos maiores escândalos de corrupção dos Estados Unidos. Tal pai, tal filha, não é? Aprendendo com o maior. É isso. Ai. É a Nepo Baby perfeita, ela. E assim, gente, eu acho que tem tanta coisa errada e bizarra nessa história que eu não tenho nem não sei nem por onde começar. Primeiro que uma garota de 19 anos abandona a faculdade e acha que vai conseguir montar um império e com uma ideia muito revolucionária que já não era uma ideia que nenhuma pessoa da área médica falava que ia funcionar. Pessoas que entendem. Ela era uma menina de 19 anos e pessoas da área médica falavam, minha querida, a gente estudou, a gente entende, a gente tem uma formação aqui mais profunda e isso aqui não vai rolar. E ela peitou todo mundo. Sendo que você pode falar, não, beleza, Jean, mas tem muita gente que, muitas pessoas falam, ai, você não vai conseguir, não sei o quê, e pessoas constroem impérios e constroem coisas grandiosas. Beleza, mas o que dá pra perceber pelo perfil da Elizabeth aqui é que ela é uma pessoa que ela não sabe ouvir críticas. E uma pessoa que não sabe ouvir críticas e não sabe implementar essas críticas no seu próprio negócio, não vai conseguir fazer o negócio acontecer. Qualquer pessoa que criticava ela demitia. Então assim, como é que você vai fazer o negócio acontecer se você acha que você tem todas as informações? E se você acha que você sabe de tudo com 19 anos? Além disso, gente, ela se mostrou sem nenhum pingo de empatia quando ela dá resultados de exames pras pessoas, sabendo que esses resultados, eles não são corretos, que eles podem estar totalmente errados. Ela colocou a vida de pessoas em risco o tempo todo. Sem contar o funcionário dela aí, que realmente acreditava no projeto, que, sabe, deu aí várias ideias boas, que se recusou a colocar o projeto no mercado, e ainda assim ela falou, vamos colocar, e demitiu o cara, e depois o cara morreu. Então, assim, ela tem sangue nas mãos, não tem como a gente falar que não. Eu acho, inclusive, injusto uma pena de 20 anos, sendo que a gente não sabe os desdobramentos e quanta destruição ela causou em volta, porque, gente, com certeza não foi pouca coisa. É porque a gente não tem nem como saber, como mensurar, porque é um exame que você pega e você acha que tá certo. Você faz exame de sangue, você vai ficar questionando o exame de sangue? Vai ficar fazendo 15 exames de sangue? Não. Você vai fazer um, vai receber e vai acreditar. E fora que lá nos Estados Unidos não tem SUS. Então a pessoa não tem condição de ficar fazendo muito exame, não tem condição de procurar tanto tratamento. E tem pessoa que até se automedica por causa disso e pode morrer. Exato. Sem contar o desvio de bilhões de dólares de pessoas que acreditaram, de investidores que acreditaram nesse negócio e que realmente acharam que era uma coisa revolucionária. Enfim, é tanta coisa bizarra nesse caso que eu não tenho palavras pra mensurar, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história toda? Comenta aqui embaixo. Pra mim é um dos casos mais bizarros. Eu acho muito parecido, como eu falei pra vocês, com o caso da Anna Delvey. E aí a gente vê que bilionário acha que pode fazer tudo, né, galera? Bilionário, eles têm esse probleminha aí. Realmente é uma coisa que eles precisam trabalhar. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Podem pedir também aqui outras ideias de Eve, outros vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas também, que esse vídeo deu bastante trabalho, tá, gente? Acho que deu pra ver que tem bastante informação aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Cadê seu tchau, amor? Tchau!